Trabalhei mais de 20 anos como caminhoneiro. Conheço estrada como conheço as linhas da minha mão, mas a SC 390, que liga Lages no alto da serra, eu nunca mais percorri do mesmo jeito depois do que vi. Era uma madrugada de julho, com o frio cortando até a alma. Eu transportava madeira, e o nevoeiro era tão denso que parecia um lençol. O rádio chiava e o farol do caminhão piscava como se algo interferisse. Então o motor falhou, tossiu e apagou. Desci para verificar. A serra estava muda. Nenhum inseto, nenhum som. Foi aí que ouvi. Um grito, vindo do meio da mata. Não era humano. Era agudo, profundo, como se a floresta inteira gritasse junto. Apontei a lanterna e o feixe de luz tremia. No chão, vi marcas no barro, pegadas grandes com dedos longos e pontas afiadas. O cheiro era de carne apodrecida. O ar parecia pesado, quase sólido. De repente, os olhos apareceram. 2 pontos vermelhos, flutuando a poucos metros. Depois, um rosnado, baixo e vibrante, que senti no peito. A coisa saiu da mata num salto. Era enorme, metade homem, metade fera. Os pelos grossos, a boca cheia de dentes e o corpo arqueado, pulsando a cada respiração. Corri para o caminhão, mas as pernas mal respondiam. Entrei, bati a porta e dei partida. O motor roncou e vi pelo retrovisor a criatura correndo ao lado, tão rápida quanto o caminhão. Quando a estrada fez uma curva, ela sumiu na neblina. Cheguei ao posto em Lages branco como cal. O frentista olhou para mim e perguntou: "Você veio pela serra?" Assenti. "Então você também ouviu." Dizem que naquela região um homem foi morto injustamente há décadas, acusado de assassinar o próprio irmão numa noite de lua cheia. O corpo nunca foi encontrado, só rastros de sangue e pegadas de bicho. Hoje, toda vez que cruzo a serra, mesmo de dia, o motor parece roncar mais baixo e o vento traz um eco, um grito distante, como se algo ainda estivesse lá, entre os pinheiros, esperando por quem ousa parar. Nasci em Três Corações, mas vivi grande parte da vida em São Tomé das Letras. Aquela cidade de pedra e mistério, onde as montanhas parecem esconder mais do que mostram. Trabalhei anos como guia turístico, levando gente curiosa até o Cruzeiro, o ponto mais alto da cidade, onde dizem que o céu se abre de noite. Sempre ri das histórias que contavam, de luzes estranhas, aparições e rituais antigos, até o dia em que eu parei de rir. Era uma sexta-feira fria, fim de julho. O grupo que eu guiava desistiu da trilha por causa da neblina espessa. Mesmo assim, resolvi subir sozinho para ver se havia alguém perdido. No caminho, o silêncio era total, quebrado só pelo som das minhas botas nas pedras. O ar cheirava a terra molhada e incenso, típico daquelas noites em São Tomé. Cheguei ao Cruzeiro quando o sol já tinha sumido. A neblina cobria tudo. Foi então que eu vi. Primeiro um estalo, depois um gemido. Achei que fosse um cachorro ferido. Apontando a lanterna, vi uma figura abaixada, de costas. O corpo era grande, os ombros largos, e o som que saía dela era um rosnado. Chamei, mas nada. Quando dei mais um passo, a coisa se levantou. Tinha quase 2,5 metros, coberta de pelos escuros e grossos. O rosto não era de homem nem de bicho. Era uma mistura dos dois. O ar cheirava a ferro e os olhos, vermelhos, refletiam a luz da lanterna como fogo. O bicho rosnou e eu congelei. Ele deu um passo na minha direção, curvado, respirando pesado. Foi quando outro uivo respondeu, vindo da mata mais abaixo. A criatura olhou na direção do som e recuou. Antes de sumir, vi as garras cravando na pedra como faca quente em cera. Desci a trilha quase caindo,
E no dia seguinte voltei com outros guias. Encontramos marcas enormes, profundas e pelos escuros presos nas rochas. Nenhum cachorro da cidade tinha aquele tamanho. Desde aquele dia, evito subir ao cruzeiro à noite. A neblina de São Tomé nunca mais me pareceu igual. E às vezes, quando o vento muda, ainda escuto aquele mesmo uivo, triste, humano e faminto. Era o inverno de 1990. Eu trabalhava com meu primo João, vivendo ligado no interior da cidade. E lá na região isolada, é bonito. Faz a gente sentir muito sozinho, mesmo que as primeiras noites foram melhores. Muito grande, cheiro de areia queimada, o barulho distante das pedras, seguidos de estalos secos. A gente achou que fosse nossa, mas no outro dia, uma vaca apareceu morta, com o pescoço aberto e as entranhas espartadas. Quase não havia sangue. O primo quis vender o gado e sumiu. Mas eu insisti em ficar. Entrei vigia, armado só com uma lanterna e um facão. O vento soprava frio e frio. A lua cheia clareava o vale como um fogo de cinzas. Lá pela meia-noite, o gado começou a rufar, um som de passos pesados, muito lindo. Quando a lanterna iluminou, vi o que nunca devia ter visto. Uma criatura alta, maquiada, com um corpo coberto de pelos pretos e grossos, os ombros largos, as mãos desproporcionais, o corpo sem alongar, reluzindo sob a luz, os olhos, brilhantes como brasas, fixos em mim. O bicho soltou um rosnado baixo, gutural, e começou a andar na minha direção. Senti o corpo travado, as pernas não obedeciam. E aí, um som ecoou, um segundo hino vindo das pedras mais distantes. A criatura parou, olhou para o alto, e um salto desapareceu na escuridão. Sem o braço para frente, a lanterna apontada para a porta do barraco. Quando o dia clareou, vi pegadas grandes no chão. Pareciam de homem, mas com garras puras travadas no ar. Desde então, ninguém mais quis morar por lá. O terreno ficou abandonado. Às vezes, quando volto da cidade, e o vento sopra mais forte, juro que ouço aquele hino, vindo do vale. E me pergunto se ele ainda vigia o lugar, esperando a próxima alma teimosa bastante para. São João del Rei, Minas Gerais, é uma cidade onde o passado não é apenas lembrado, mas vivido. Suas ruas de pedra, as igrejas barrocas e o som melancólico dos sinos criam uma atmosfera de beleza e mistério. Eu, um estudante de arquitetura, me mudei para lá para estudar a riqueza do barroco mineiro. Aluguei um quarto em uma pensão antiga, perto da ladeira de São Francisco, onde a igreja de São Francisco de Assis se impõe com sua majestade. Minha rotina era acadêmica, desenhos, pesquisas e longas noites na biblioteca. Eu era um homem de formas e estruturas, e as lendas locais, como a do lobisomem da ladeira, eram apenas notas de rodapé para mim. A lenda dizia que a criatura era um sacristão amaldiçoado que se transformava nas noites de lua cheia, quando os sinos da igreja batiam à meia-noite e caçava nas ladeiras escuras. A quebra da minha tranquilidade começou sutilmente, como o ranger de uma porta antiga. Era uma noite de lua cheia, e o silêncio da cidade era quebrado apenas pelo som distante dos sinos. Eu estava no meu quarto, debruçado sobre uma prancha de desenho, quando ouvi um som.
Não era o som familiar dos sinos ou dos grilos. Era um som de passos pesados, arrastando-se nas pedras da ladeira, seguido por um rosnado baixo e gutural. O som vinha da rua e era acompanhado de um cheiro forte de cera de vela, incenso e algo mais, algo selvagem e pútrido. Corri para a janela e vi, na escuridão, um vulto correndo. Era grande, bípede e se movia com uma agilidade assustadora nas ladeiras. Os olhos do monstro brilhavam com um vermelho intenso, como duas brasas na escuridão. Tentei me convencer que era apenas um cão grande, mas a forma, a altura e a velocidade da criatura me diziam o contrário. Nos dias que se seguiram, a cidade foi tomada por um medo palpável. Os animais de fazendas vizinhas começaram a desaparecer, e os poucos que eram encontrados estavam dilacerados de uma forma brutal. Os ferimentos eram limpos, sulcos profundos e precisos, como se tivessem sido feitos por lâminas de açougueiro. A polícia local, sem recursos para investigar, atribuiu a culpa a onças, mas os moradores mais antigos, com os olhos cheios de pavor, sussurravam a palavra lobisomem. Eu, o cético, comecei a sentir a necessidade de investigar. Não como estudante, mas como alguém que precisava de respostas para o que havia testemunhado. Minha investigação me levou a um antigo livro de registros da Irmandade de São Francisco, encontrado na sacristia da Igreja de São Francisco de Assis. O livro descrevia em detalhes a maldição do lobisomem da ladeira, uma criatura que era um sacristão que havia roubado as oferendas dos fiéis e sido amaldiçoado a se transformar nas noites de lua cheia, quando os sinos da igreja batiam à meia-noite e caçavam nas ladeiras escuras. O livro descrevia a criatura como tendo pelos pretos e eriçados, olhos vermelhos e uma força descomunal. O mais perturbador era a descrição do cheiro, uma mistura de cera de vela, incenso e sangue fresco. Na próxima lua cheia, eu me preparei. Armei-me com minha câmera fotográfica com lentes de longo alcance e um flash potente, e um punhado de sal grosso, que a benzideira local me havia dito que era a única coisa que poderia afastar a criatura. Eu sabia que eu estava indo ao encontro do perigo, mas a verdade era mais importante. Segui a trilha que o lobisomem havia feito, em direção à ladeira de São Francisco, onde os sinos da igreja batiam à meia-noite. O silêncio da cidade era opressor, e a luz da lua cheia criava sombras fantasmagóricas nas ladeiras escuras. Cheguei à ladeira, onde a criatura estava. Era exatamente como o livro havia descrito, pelos pretos e eriçados, olhos vermelhos e uma fúria indescritível. O lobisomem da ladeira estava uivando para a lua, e o som era de pura agonia. Eu consegui tirar algumas fotos. O flash da câmera é um ponto de luz minúsculo na escuridão. Mas o monstro me viu. O flash o alertou. Ele se virou e correu em minha direção com uma velocidade impressionante, um borrão de fúria em músculos. Eu caí. A câmera voou para longe e o sal grosso escorregou da minha mão. O lobisomem parou a poucos metros de mim. O hálito quente e pútrido, no meu rosto, um cheiro de cera de vela, incenso e sangue fresco. Eu gritei o nome do sacristão amaldiçoado e o lobisomem se tremeu. Por um breve momento, a fúria em seus olhos pareceu diminuir, substituída por uma expressão de agonia. Ele soltou um gemo, um som que parecia vir do fundo da sua alma humana, uma súplica. Eu peguei o sal grosso e o joguei nos seus olhos. A criatura soltou um urro de dor lancinante e recuou, como se tivesse sido queimada por uma flama invisível. Ele soltou um último uivo, um lamento de despedida, e correu para as profundezas da ladeira, desaparecendo nas sombras. Eu saí da ladeira ao demanhecer, ileso, mas transformado. Eu havia visto o monstro e a alma humana dentro dele. Eu nunca mais voltei a ser o cético que era antes. Eu me mudei de São João del Rei, mas a história do lobisomem da ladeira se tornou o foco da minha vida. Eu sei que ele ainda está lá, vagando pelas ladeiras, esperando a próxima lua cheia. E eu sei que a verdade é muito mais aterrorizante do que qualquer lenda. O relato do lobisomem da ladeira de São Francisco é a prova de que o folclore é mais real do que se imagina.